Neste dia 15 de outubro, celebramos a memória de Santa Teresa d'Ávila, que o Papa São Paulo VI fez doutora da Igreja. Santa Teresa nasceu em 1515, na cidade de Ávila, na Espanha, e faleceu em 1582, é lembrada especialmente por, junto com São João da Cruz, ser a reformadora do Carmelo. Santa Teresa nasceu 2 anos antes do início da Reforma Protestante, 1517, portanto viveu numa época conturbada da vida da Igreja, uma época de reformas, uma época de renovação da Igreja em meio àquela tempestade que foi a Reforma Protestante. E ela então, aos 20 anos, se torna carmelita e 2 décadas depois começa, depois dos 40, a Reforma do Carmelo. Santa Teresa é lembrada como uma das maiores místicas. Deixou por escrito muita coisa que posteriormente se tornou um caminho seguro de santidade. Santa Teresa conseguiu descrever o processo da santidade, o modo como Deus vai conduzindo as almas à santidade. Na primeira leitura de hoje, continua São Paulo na carta aos Romanos, tratando da questão da justificação pela fé, que a salvação é dom gratuito, e ele usa o exemplo de Abraão, que pela fé foi declarado justo, Deus o tornou justo por causa da sua fé, porque ele acreditou na palavra de Deus, nas promessas de Deus, conforme diz a Escritura. Deus que perdoa os nossos pecados, como comenta o Salmo que nós recitamos: feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. A justificação consiste no perdão dos pecados, e esse perdão se obtém pela fé em Jesus. No Evangelho, Jesus inicia um discurso. Nós começamos a leitura do capítulo 12 e esse capítulo será lido na próxima semana. Esse longo discurso vai até o sábado da outra semana. Cada dia nós vamos lendo um trecho. Jesus começa falando a uma grande multidão. São Lucas diz que havia tanta gente, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus primeiro fala da hipocrisia, que é o fermento dos fariseus, que os discípulos devem tomar cuidado com a hipocrisia, porque Deus conhece o nosso coração. Depois, que nós devemos temer a Deus e não aos homens. O problema da hipocrisia é justamente que se quer agradar aos homens. Deus conhece o nosso coração
E, portanto, se as nossas obras exteriores não correspondem ao nosso interior, Deus sabe. Os homens não sabem, julgam pelas aparências, não veem o que vai dentro de cada pessoa. Então Jesus diz: cuidado com a hipocrisia. Nós podemos agir bem exteriormente, mas Deus conhece o nosso coração. Nada é oculto aos seus olhos. Por isso, ele diz: não devemos temer quem pode matar o corpo. Devemos temer a Deus, que nos julgará conhecendo o nosso coração. E finalmente nos lembra do nosso valor, que Deus cuida de nós, até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Deus sabe de tudo que se passa e por isso nós devemos confiar nele, mas também saber que ele conhece o que há de melhor e o que há de pior em nós e procurarmos sinceramente o seu perdão, a sua graça. Peçamos a Santa Teresa, que é mestra de vida interior, de vida espiritual, que nos ajude a progredir sempre mais no caminho da perfeição, no caminho da santidade. Amém.